Esse é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai na playlist Como Prospectar Cliente na Engenharia Elétrica, porque eu deixei preparado uma playlist com 8 aulas. É o fundamento que você vai precisar para prospectar qualquer tipo de cliente na engenharia elétrica. Essa primeira aula, nós vamos estar falando basicamente sobre o fundamento do mercado, no seu mercado aí. Lógico que você vai ter que definir qual é o seu nicho de serviço que você vai atuar dentro da engenharia elétrica, se vai ser consultoria elétrica, se vai ser a parte de perícia, se vai ser a parte de obras. Uma vez definido isso, você vai precisar saber como é que funciona todo o processo de prospecção de cliente, porque não é só simplesmente as pessoas estão acostumadas com um funilzinho, que é mais ou menos assim. Você faz um anúncio ali no Google Ads, que joga para uma página, para uma landing page, que essa landing page joga pro WhatsApp, o cliente entra em contato, mas ele, de fato, é só para os desesperados, né? Quem tá procurando muito serviço lá e procurou na internet, você vai pagar mó grana, o CAC tá muito alto, então nós temos toda uma estratégia, eu vou explicar detalhadamente nas próximas aulas, nos próximos vídeos, como que você vai fazer uma estrutura de prospecção, que vai ser automática e você vai chover de cliente aí. Assim como nós temos muito clientes lá na Instel Service, então vem comigo aqui na tela do computador. Aqui, basicamente, parece ser muito simples, né? O que é prospecção de cliente, mas a gente tem que entender que é uma busca ativa pelo cliente, né? Ali, de fato, o consumidor, que ele vai estar procurando o seu produto ou o seu serviço, né? Prestação de serviço aí de mão de obra. Descendo aqui para baixo, nós temos a diferença entre marketing, vendas e relacionamento. Isso daqui também é muito importante, porque o marketing é o de fato que eu estou fazendo aqui. Eu estou atraindo e educando o meu público. Meu público é quem? É o engenheiro eletricista, é o eletrotécnico, é até mesmo o eletricista, que eu sei que ele vai trilhar esse caminho para ser um eletrotécnico, depois para ser um engenheiro. Mas não se limita aí, porque possa vir um público relacionado, que vai ser o arquiteto, o engenheiro civil e por aí vai, no nicho de construção em geral. Essa daqui é uma base que eu vou estar focando na engenharia elétrica, porque de fato é o que eu vivo na prática, mas possa ser que uma outra área consiga adaptar. Então você tem que entender que o marketing, ele atrai e educa seu público, diferentemente do relacionamento. Porque o relacionamento, ele de fato ele vai fidelizar e vai transformar compradores em defensores da sua marca. Quando você entrega um serviço, tem um framework, tem toda uma estrutura, quando alguém pedir uma indicação, ou até mesmo esse cliente que de fato tiver na sua base, ele vai defender você. Quando até uma outra pessoa falar assim, olha, mas tem um cara aqui mais barato, ele vai falar, não, ele não é aquele mais barato, ele não entrega o que essa empresa aqui entrega, entendeu? Então, relacionamento é muito importante, lógico, quando você tem todo um trabalho ali de posicionamento, de brand, a gente vamos chegar lá ao longo dos vídeos. E temos aqui a venda. A venda é basicamente a conversão, né? É o que converte esse interesse todo em receita, em money, em dinheiro no caixa da empresa, né? Então, essa parte aqui ficou bem entendido. E temos aqui o mercado B2B, na engenharia elétrica. Não só o mercado B2B, que ele vende serviços e produtos de empresa para empresa, mas também tem o B2C, que você vende ali para o consumidor final, que tem um CPF, né? Aí eu deixei aqui, envolve a venda de produtos, projetos e serviços especializados de empresa para empresa. Então, B2B vai ser sempre de empresa para empresa. E aí, dentro ainda desses fundamentos, nós temos o ciclo de venda consultiva. O ciclo de venda consultiva na engenharia elétrica foca em entender as necessidades técnicas e financeiras do cliente, para propor soluções de alto valor. Ele substitui o foco em preço pelo foco em retorno sobre o investimento, sobre o ROI. Ou seja, mitigando os riscos, multas, paradas, eficiência energética. O que quer dizer isso na prática? Uma
Venda, um ciclo de venda consultivo, ele é quando, vou dar um exemplo. Imagine uma empresa onde é do grupo A, que passa ali de 75 quilowatts, que ela já tem cabine primária, e na conta de energia dela, ela está pagando um valor de excedente reativo. Mas essa empresa, ela não tem conhecimento técnico sobre isso. Então, qual que é a ideia? É a gente prospectar indo para o caminho de uma venda construtiva. Quando você entra em contato com essa empresa, fala assim: olha, eu posso dar uma olhada na sua conta de energia? A gente está fazendo um trabalho com as empresas, né, trazendo essa parte para elas poderem entender mais sobre uma possível multa, sobre um possível dinheiro que está sendo gasto em vão. Você vai construindo, vai educando essa empresa e aí sim você vai vender para ela e vai ser uma venda ali de fato, uma venda consultiva. Basicamente, você mostrar para o cliente que ele tem um problema e se ele mitigar esse problema, ele vai investir um valor e vai ter um retorno muito maior sobre o valor investido. Ou seja, vai ter um ROI sobre esse investimento. Então, aqui, depois nós vemos para ticket médio, né? Ticket médio, eu já não coloquei nada aqui, porque assim, você que é profissional da área, você nunca pode se basear pelo mercado. Ah, tem uma empresa X, Y, Z, um cobra 2.000, outro cobra 3, outro cobra 5, então a média do mercado é X, é o ticket médio. Não, cada serviço de engenharia é um serviço personalizado. E quem vende mais caro acaba se posicionando melhor. No meu caso aqui, o meu serviço, inclusive, é que eu não estou com o WhatsApp aberto. Inclusive, teve uma análise que eu fechei de viabilidade elétrica, e o concorrente cobrou 3.500, eu cobrei 7,5, o cliente fechou comigo. Por quê? Posicionamento, eu eduquei o lead, tem toda uma cadeia de nutrição, de formação. Então, quando ele veio nutrido. Quando ele pegou o framework em mãos, que ele olhou e falou: Nossa, essa é a entrega. Eu entendi então aqui que a outra empresa ia só me entregar uma medição, entende? E eu educo o lead falando assim, ó, é um estudo de, né? A gente vai estudar seu empreendimento, é uma análise completa, tem simulações, tem 4, 5 tipos de simulações. Não é uma medição, a gente não chega lá, coloca o analisador, te dá X, que foi medido, sua potência máxima é Y, e você tem uma reserva aqui para trabalhar. Não, a gente não vende isso. Bom, resumindo. A gente eleva a percepção de valor, e aí quando você cobra 2 vezes o valor, que é o ticket do mercado, o cliente já está com um nível elevado ali de consciência e acaba fechando com você. E é por isso que a gente faz mais de 100 mil reais por mês, vendendo o mesmo serviço que vende no mercado, que os caras se prostituem. Essa é a verdade. Aí, temos aqui embaixo a recorrência de serviço. Bom, essa parte aqui, basicamente, é assim: o serviço recorrente ele sempre vai ser contrato. Contrato de prestação, que todo mês você vai receber um X valor de um contrato. E como exemplo, eu coloquei aqui contrato de manutenção preventiva de cabine primária ou subestação. E logo embaixo, o serviço pontual, que é o que você vende, não é recorrente, você vende pontualmente só naquele mês. Eu coloquei, por exemplo, o estudo que eu faço aqui o que eu faço lá na empresa, que é o estudo de viabilidade para carregadores elétricos. Mas também tem a análise de qualidade de energia, conforme o Prodist módulo 8, que nós também fazemos, o laudo de instalações elétricas NR10. Inclusive, a NR10 está sendo atualizada, vai estar vigente e vai gerar muito, muito, muito serviço para adequações. Foi reformulada, tem muita coisa nova, então vai ser um puta campo de mercado para a gente poder estar fazendo, agregando mais valor para o cliente, elevando o nível de percepção de risco dele sobre multa com o Ministério do Trabalho, né? Sobre passivos trabalhistas e tudo mais. E eu estou fazendo um treinamento completo, aonde eu vou fazer esse treinamento justamente para a pessoa que quer de fato entrar no mercado. Ah, eu quero empreender, então, meu, qual que é o caminho? Existem vários caminhos, mas você tem que partir de um. Então, o áudio de instalações elétricas, para quem está começando,
eu acho muito viável, porque você não vai precisar de ter um analisador caro, você vai precisar ter basicamente o conhecimento, ter o seu registro do CREA ativo e ter um mapa para você poder seguir, um mapa de prospecção, tudo para você poder, de fato, ali conseguir seus primeiros clientes e faturar aí seus primeiros 10 mil, depois você escala 20 mil, 30 mil. E aí, com esse tipo de serviço, você consegue fazer uns 30 mil por mês. Se você quiser fazer mais de 100 mil, você vai ter que escalonar isso daí para outros tipos de serviço, mas isso fica mais para frente. Vai me acompanhando. Aproveita e se inscreve. Manda esse vídeo para um colega que está querendo empreender, porque esse canal aqui vai ser o ouro da engenharia elétrica. Então, essa parte aqui de serviços de recorrência e serviço pontual já foi. Vamos aqui para autoridade técnica. Bom, quando o cliente, ele, de fato, você chega no cliente, faz uma call com o cliente, qualquer forma que você chegue nesse cliente, ele já te entende você como uma autoridade. Você sendo engenheiro, você já tem autoridade, porque você é um profissional habilitado, você tem um CREA, mas aqui também vamos falar do eletrotécnico. Se você é eletrotécnico, você também pode fazer os mesmos serviços do engenheiro. Eu acho que tem uma pequena limitação ali, em KVA. Mas, cara, você tem a competência técnica para poder desenvolver. Eu conheço eletrotécnicos muito, mas muito bons, assim, em nível, técnico. Então, assim, se você é eletrotécnico, você não se sinta inferior a um engenheiro, porque, meu, você pode ter o mesmo conhecimento. Esse conhecimento que você está tendo aqui, todos os treinamentos que você vê na internet, se você buscar o conhecimento, você vai chegar no mesmo nível. Você vai ter só uma pequena limitação ali, mas aí você pode fazer o curso de engenharia e quebrar essa limitação. Mas você é um profissional habilitado também, só que por outro conselho, que é o Conselho Federal dos Técnicos, tá bom? Então, assim, eu preciso ser engenheiro para fazer laudos elétricos, para atuar com essa parte de consultoria? Não. O eletrotécnico ele já é habilitado e já consegue fazer esse tipo de serviço, já consegue faturar esses valores que eu falei aqui de 10 a 30 mil com esse tipo de serviço, tá bom? Embora não seja o intuito desse vídeo, que a gente está falando de fundamentos de mercado, mas é bom deixar isso bem claro. Bom, e aí, dito isso, vamos aqui em confiança, como principal fator de compra, né? Então, o cliente ele já enxerga como alguém de confiança, um profissional habilitado. Ou seja, você não é qualquer pessoa, você é um profissional habilitado. Então, quando você chega, fala, sou engenheiro Juliano, ou sou eletrotécnico Juliano. Quando eu estava iniciando aí, eu senti um friozinho na barriga. Quando eu chegava no cliente assim, e talvez eu, não, realmente eu não tinha um nível técnico que eu tenho hoje, depois de quase uma década trabalhando, eu adquiri muito conhecimento e vou repassar esse conhecimento para frente. Mas lá atrás eu ficava com essa percepção assim, com esse medo. Então, cara, estuda, pratica, corre atrás que você vai ser um ótimo profissional. Não tenha medo, não vai no que os outros vão te falar. Eu tive amigos que falaram, quando eu iniciei a aprender, eles falaram, nossa, mas não faz isso não, cara, vai trabalhar na CLT porque é mais seguro. Cara, não existe CLT, não existe empreendedorismo, não existe lugar nenhum, concurso, que vai ser de fato você vai ter uma segurança, uma estabilidade, tá bom? Não existe estabilidade. Então, você já é um profissional habilitado, então o cliente ele vai te enxergar com confiança. Tira aí aqui. O próximo é dor do cliente e necessidade técnica. Aí aqui, deixa eu só ir por partes. Então, a dor do cliente, o que ele sente e reclama. Logo, ele vai te falar o seguinte: a minha conta de luz veio com uma multa gigante de reativo este mês. E o disjuntor geral caiu 2 vezes na semana passada, pagando a produção. Bom, por esse relato, o cliente ele é do grupo A e ele já tem um nível de percepção, ele já está entendendo de fato o que está acontecendo ali. Por essa falha aqui, possivelmente é uma indústria, né? Indústria, galpão. Então, olha a necessidade técnica, o que você, especialista, identifica. Dito isso, se ele já falou para você que a conta de energia veio com uma multa gigante, ele já entende que ele está pagando reativo.
Se ele já entende que ele está pagando reativo, ele já tem um nível de percepção que ele tem um problema. Só ele só não sabe resolver, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, que você como profissional já vai identificar isso, assim como eu já identifiquei aqui, ó. A instalação, bom, a gente vai ter que propor então o que pro cara? A instalação de analisador para correção do fator de potência dele, com a instalação de um banco de capacitores e o estudo de seletividade das proteções, porque ele relata aqui que tá caindo muito lá, tá pagando a produção, mas isso aí depende também porque tem que analisar. Mas você entendeu. O cliente ele já veio com um nível de percepção. De repente, não é o cliente ali o administrativo. De repente é um cara de chão de fábrica ali que ele já entende um pouco, já buscou informação, ele já foi lá na conta de energia, falou, ó, tô pagando excedente reativo e tá e tá acontecendo aqui a questão dos disjuntores, tá desarmando e pagando a produção. Então, ele já tem um nível de consciência e você vai identificar isso e vai propor uma solução. Então, de fato, aqui é o quê? A dor do cliente e a necessidade técnica. Vai se casar. Você vai propor fazer um estudo de qualidade de energia, para poder identificar todas as grandezas, verificar o que está acontecendo, se realmente é só essa energia reativa, né? Ou se tem mais alguma coisa no sistema, desbalanceamento e tudo mais. Então, essa parte aqui ficou clara, né? E por último aqui a gente tem o quê? Cliente que sabe que precisa e cliente que ainda não percebeu o problema. Tá muito associado com essa outra parte, porque nessa outra parte aqui da dor do cliente, a necessidade técnica, é um cliente que de fato ele já tinha percepção que ele precisava de um serviço, né? Então aqui, ó, o cliente que sabe, ó, a conta de luz veio R$ 5.000 de multa de energia reativa, é justamente esse exemplo de cima. Logo, isso no exemplo de cima, né? Esse outro exemplo aqui, ó, o cliente te fala o seguinte, ó, o fiscal do Ministério do Trabalho deu 30 dias para apresentar o laudo da NR10. Então ele já teve uma fiscalização ali do auditor do trabalho, que possivelmente já preencheu ali para ele, não uma multa, né, mas um notificado que ele tem um determinado prazo para poder regularizar as instalações da empresa dele, que seria fazer o laudo. Então ele já tem um nível de percepção, não porque ele é técnico, mas porque ele foi auditado e tomou essa notificação e aí ele já, você entendeu, né? Logo depois nós temos o quê? O cliente que, ó, ele tem um transformador da cabine primária, começou a vazar o óleo e fazer barulho. Poxa, aqui ele entende que ele tem um problema, que a cabine primária dele tá vazando óleo e que tá fazendo barulho. E aí tem um outro cliente aqui, ó. Ele tem urgência, ele liga pedindo orçamento para ontem. Depende, né? Esse aqui que só tem urgência mesmo. Agora, olha o cliente que ele não sabe o que ele quer. Cliente que ele não sabe o que ele quer. Uma indústria que nunca fez manutenção preventiva na cabine primária em 10 anos. Cara, tem muita empresa, muita indústria, muita empresa aí do grupo A que nunca fez uma manutenção na cabine primária. Tá lá com teia de aranha, não sei como que aquilo tá funcionando. Então, esse é um cliente que ele não sabe e é um cliente ótimo para poder prospectar, para poder elevar o nível de consciência dele, né? Entregar um material para ele educativo, fazer um inbound marketing ali, né? E depois, lógico, fazer o outbound, mas enfim. É um ótimo cliente para poder estar prospectando. E aí, aqui na sequência, nós temos o quê? Condomínio antigo, onde os moradores estão comprando carros elétricos. Opa, essa aqui é minha praia, hein? Isso... e sobrecarregando o barramento sem critério. Então, hoje eu prospecto muito síndico, porque tem muitos prédios no estado de São Paulo, né? No país inteiro. Mas como eu sou aqui de São Paulo, então eu faço a prospecção elevando o nível de consciência desse síndico. Falando agora unicamente e exclusivamente para ele sobre a instrução técnica do Corpo de Bombeiro e associando ali também a renovação do AVCB dele, que vai ser condicionada a essa análise de demanda, né?
Então, o cliente não sabe, a gente vai sempre elevar o nível de consciência dele fazendo o marketing, porque o marketing ele vai atrair e nutrir, educando esse lead, né? O lead é o cliente, e de fato, em algum momento dessa educação, ele vai comprar de você. Acredite nisso. Então aqui nós temos aqui, ó, esse do condomínio já foi, nós temos uma empresa que está perdendo dinheiro com distorções harmônicas, que diminui a vida útil dos motores. Isso daqui vai ter bastante na indústria, mas também pode ter em condomínios. É a questão da harmônica. É uma coisa um pouco mais técnica, mas aqui a gente vai propor para ele fazer uma campanha, que é instalar um analisador ali por um determinado período, né? 7 dias, de acordo com o Prodist, módulo 8, para poder estar vendo ali como é que tá as distorções harmônicas dele, tanto de tensão quanto de corrente, porque isso pode estar fazendo que os cabos aqueçam, muita coisa acontece na instalação elétrica e aí esses componentes eles vão queimando e vai queimando e o cliente final ele não sabe por que que tá queimando, se for em condomínio tá queimando muito elevador, né? No caso, não elevador, né? O inversor de frequência lá do elevador. Ou a placa eletrônica, pode ser por distorção harmônica, pode ser por subtensão, pode ser por diversas coisas, né? Mas tá aqui uma oportunidade. E, e é isso. Terminamos aqui esse fundamento do mercado. Então, de fato, eu quis trazer aqui uma visão um pouco mais ampla. Ela pode ser um pouco teórica, mas na medida do tempo vocês vão entendendo, porque tudo vai se conectar. Prospectar cliente não é só ligar para ele, não é fazer ADS levando para o landing page ou jogando para WhatsApp, esquece. Isso é público frio. A gente vai, eu vou te mostrar de fato como é que você vai fazer isso para ter clientes aí recorrentes na sua empresa e a gente vai trabalhar isso juntos. E aí eu já deixei aqui um funil para você entender como é que funciona isso daqui, ó. Basicamente, essa parte que a gente viu, que é prospecção, mercado B2B, é a visão geral do mercado, é onde você vai estar ali vendo onde você vai mirar. A parte da venda consultiva, do ticket médio, da recorrência de serviços, dessa autoridade, ela já cai aqui mais em processo comercial, né? E para você e para o cliente decidir comprar de você, vai ser a partir da confiança, da dor que ele tem, da necessidade técnica que você vai mostrar para ele, de fato, né? E o cliente, ele vai sempre vir ou sabendo o que ele precisa, ou até não sabendo, mas você vai direcionar ele. Você vai direcionar ele e você vai acabar tendo um resultado que é o quê, cara? Você vai ter o resultado que você vai se posicionar no mercado, você vai gerar valor e, consecutivamente, você vai vender com confiança, né? Então aqui a gente atrai o cliente, faz o diagnóstico, propõe valor e no final você acaba fechando. Esse é o ciclo. Vou deixar aqui, se quiser pausar o vídeo, pra você poder entender melhor. Mas basicamente é isso. Você tem que a venda é uma questão de confiança. Muitas das vezes você vai vender porque um outro cliente te indicou. E aí você vai parar e vai pensar: nossa, foi tão fácil vender para esse cara. Não, é porque já teve um processo antes. Você já educou um cliente antes. Você já fez um trabalho antes. E agora, essa venda que você vai achar que vai ser fácil é tudo de acordo com uma coisa que você já fez anteriormente. Entendeu? Então, não vou estender muito esse vídeo. O próximo vídeo vai ser, deixa eu me ver aqui, vai ser sobre ICP, o cliente ideal. Qual que vai ser o seu cliente ideal, hein? Então, te vejo na próxima aula, no próximo vídeo. Já se inscreve, dá o seu like e nos vemos lá. Fui!